Exaltado é o nome do nosso Deus. A Jesus Cristo seja dado toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio, todo o louvor. Nós agradecemos pelo ar que respiramos, pela comida que nos sustém, pela casa que nos abriga. Te agradecemos, Senhor, pelo dia, pela esperança, pela vida, por estarmos, Senhor, mais um dia diante da Tua presença, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja, Senhor, glorificado, porque já és glorificado nos céus e na terra. Nós louvamos ao Teu santo nome, bendizemos ao Teu nome, damos honra, damos glória, damos louvor a Ti, Senhor dos exércitos celestiais, a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, ao Senhor que se faz presente nos céus e na terra, em toda a existência humana. Senhor, venha ao nosso encontro neste momento, mover-se de uma forma sobrenatural a este lugar, aos que adentrarem a esta mensagem, para que a palavra do Senhor seja manifesta nos corações, nas famílias, nos bairros, nos países, nas nações e nos reinos, que venham adentrar como uma espada penetrante, dividindo a alma, a profundeza do espírito e dando entendimento ao coração. Nós clamamos ao Senhor dos exércitos celestiais para que venha se manifestar de uma forma sobrenatural neste lugar. Manifesta a Tua presença, a Tua grandeza, a Tua glória, porque o Senhor és maravilhoso e jamais irá passar a Tua palavra, porque é viva, porque ela é eficaz. E nós nos entregamos diante do Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha, Senhor, estar em nós e nós em Ti. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, és maravilhoso, és santo, és poderoso. E pelo nome de Jesus Cristo, aquele que é o caminho, a verdade, aquele que é a vida, aquele que é a existência, aquele que é a conexão de vida, aquele que é a excelência, a magnitude, a supremacia, aquele que é todo poderoso, o dominador da existência, aquele que te ama, aquele que te chama, aquele que jamais irá desistir de você. Jesus Cristo vive, Ele reina e sempre reinará em nossos corações, e Ele está voltando para buscar a tua igreja, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode glorificar a Deus neste momento, você pode agradecer a Deus neste momento, pela roupa que você veste, pela casa que te abriga, pela tua vida, pelo oxigênio que você respira, pela oportunidade de estar diante da presença do Senhor, adorando ao nome dEle, engrandecendo ao nome dEle, exaltando ao nome dEle. Compartilhe esta palavra, compartilhe esta mensagem, porque quando você compartilha, republica esta mensagem aos que estão cativos, aos que estão oprimidos, aos que estão no mundo dos vícios, das drogas, aos que estão no crime, você está contribuindo com a palavra de Deus, para que venha salvar vidas e salvar almas. Jesus Cristo, Ele é aquele que nos conduz à vida eterna, e a glória do Senhor já se faz manifesta neste lugar. Senhor Jesus, venha de encontro a cada família, a cada familiar, a cada um que adentrar a este canal, a cada estado, a cada país, a cada nação, a cada reino, a cada, Senhor, lugar no qual esta voz alcançar, na plenitude do Teu poder, para que o Senhor entre e penetre na divisão da alma, na profundeza do Espírito, porque a Tua palavra ela é santa, a Tua palavra ela é viva, a Tua palavra ela é eficaz.
e salva vidas, salva almas. Publique, compartilhe, alcance aqueles que estão com desesperança, aqueles que já não têm mais oportunidade de ver, aqueles que estão a precisa de morte. Porque a palavra de Deus, ela produz vida e traz esperança. E a glória do Senhor, a honra do Senhor, dos exércitos celestiais, aquele que nos amou e que nos ama infinitamente, louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluias. A palavra de Deus, ela se encontra em Isaías capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu eleito, a quem eu me comprazo, a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem se fará ouvir a sua voz das praças. A cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, não será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas guardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus, estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, e que dá vida, respiração ao povo, e que nela está o Espírito, os que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei a justiça, e te tomei pela mão, e te guardarei, e te darei um conserto do povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos que estão cegos, e tirar da prisão os que estão presos, e do cárceres os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, o meu nome, a minha glória, pois outrem darei ao meu louvor as escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e as novas coisas eu vos anuncio. Antes que venha a luz, vos faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e ao seu louvor. Desde o fim da terra vós navegais pelo mar, e tudo quanto nele, vossas ilhas e os seus habitantes. Alcancem a vós ao deserto, as suas cidades, as aldeias, a Quedar, que habita, exaltem ao que habitam em rochas, clamem do cume dos montes, deem glória ao Senhor, anunciem ao seu louvor as ilhas ao Senhor. Como poderoso sairá, como homem de guerra, despertará, o zelo chamará, em grande ruído, sujeitará aos seus inimigos. Por muito tempo calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como que está em parto, todos assolarei, juntamente devorarei os montes e os outeiros, tornarei desertos, e todas as ervas farei secar, tornarei rios em ilhas, lagoas, e secarei, e guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los eis caminhar por veredas que não conheceram. Tornarás as trevas em luz, perante eles as coisas tortas farei endireitar. Estas coisas lhes farei, e nunca desamparareis. Tomarão para trás, e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de esculturas. Dizem as imagens de fundição, que vós sois nossos deuses. Surdos, ouve vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão meu servo, ou surdo, como meu mensageiro, que não envio, e quem é cego, como o cego como galardoador, e cego como servo do Senhor. Tu vês muitas coisas, mas não guardas. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouve. O Senhor se agravará dele por amor da sua justiça, e engrandeceu pela lei, e fez glorioso, mas é um povo roubado e saqueador. Todos são encalçadores das cavernas, e escondidos nas casas, cárceres, são pastos por presas, e ninguém há que livre por despojo, e ninguém diz, restitui-me. Quem entre vós
ouça isso, e que atenda, ouça, há de ser, pois, quem eu entreguei a Jacó, por despojo a Israel, roubadores, porventura, foi o Senhor aquele contra quem pecaram, e nos caminhos a qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei, pelo que derramou sobre eles indignação, e a sua ira, a força da guerra, lhes pôs labaredas ao redor, mas nisso atentaram, e os queimou, mas não puseram nisto o coração. Aleluias! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor dos Exércitos Celestiais, aquele que vive, aquele que reina, aquele que está presente neste momento para alcançar as nossas vidas, aos nossos corações. A palavra de Deus que o profeta Isaías nos escreveu para que possamos entender esta palavra. Esta palavra na qual o profeta nos escreve, anunciando ao nome sobre todo nome, ao juiz sobre todos os juízes, ao rei sobre todos os reinos, ao Criador sobre todas as criações, aquele que produz glória eterna, aquele que produz a majestade, aquele que é exaltado em todos os confins dos mundos, em todas as galáxias, estrelas, planetas, criações, em todas as conexões que existe vida, existência. Ele é conhecido e reconhecido pelo teu ato de amor a uma humanidade que se desarraigou e se desviou do caminho do Senhor, o teu Deus, o teu Criador. E Ele nos levanta, porventura vós não escutarás a palavra do Senhor, o teu Deus, que te criou, e que te fez, e que te formou, e que te produziu ensinamentos de instruções, para que tenha vida, e vida eterna, na plenitude do poder, da sabedoria, da conexão da vida, da excelência, da majestade, do poder do Senhor dos Exércitos, que formou toda a criação e conexão de vida, aquele que é e sempre será o dominador do universo. A Jesus Cristo nós damos honra, damos glórias, louvores, exaltação. Todos os reinos se prostram diante da presença, da grandeza, daquele que tem o domínio sobre toda a órbita do universo, sobre toda a criação e sobre toda a natureza. Aquele que estremece mundos e abala nações e reinos, aquele que subsiste sobre todo o entendimento, que foge à terra a sua compreensão daquilo que é existência da humanidade e de todo quanto existe vida. Aquele que se fez como homem e habitou entre nós, andando sobre terras, pisando com os teus pés nesta terra. Proclamai ao nome do Senhor os vales, as ilhas, os montes, as montanhas, os reinos, todos os lugares. Exaltai ao nome da supremacia, da excelência, do poderoso, exaltado Criador dos céus e da terra. A Ele seja dado todo o seu louvor, toda a tua grandeza. Exaltai a Ele com cânticos, com júbilos, com louvores, adoração. Apregoai a Ele uma palavra de esperança e salvação. As guerras se generalizam em todo o planeta Terra. A humanidade se corrompe de caráter e de coração. Mas o juízo do Senhor está sobre toda a terra. Ele é o dominador da existência. E muitos desde séculos passados, desde o princípio da fundação dos pilares da existência desse planeta, no qual se fugiu da sabedoria, do temor, do princípio da sabedoria do Senhor, o teu Deus. E jaz em trevas, e não verá
luz, andam como cegos, atordoados pelos seus próprios pensamentos malignos, sujeitos às suas vaidades e concupiscências, malignidades, perversidades, adorando deuses de barro, que tem boca mas não falam, que tem olhos mas não vê, que tem mãos mas não apalpam, de nada pode fazer. Os deuses feitos por artifícios humanos, que nada entendem e que nada criaram, e que são criação de homens, feito por mãos terrenas, feito por mãos de homens, e não tem glória neles. Mas aquele que fez os céus, estendeu os céus como um rolo, e fez a terra, e criou as ervas, os campos, os animais, as alimárias, criou o ser humano, criou estrelas galáxias. Ele é todo poderoso, e só a ele adorarás, engrandecerás ao nome dele. Quando a humanidade ela foge da presença do Senhor, escondendo dentro das tuas casas, das tuas cavernas, dos teus palacetes, das tuas cobiças pecaminosas, se afastando das veredas da justiça do teu Criador, que hoje Ele vos chama, que venha vos arrepender. Uma nação constituída por Deus, que assassinou o seu próprio Criador, a toda a nação de Israel, que fujam da presença de Deus, porque os reinos abalarão, estremecerá os pilares do planeta Terra, porque Ele vem abater todos os reinos e nações. Voltai para o Senhor, ó Israel, aquele que te criou, que te fez, que te formou, aquele que te chamou nas veredas das justiças, no pilar da criação, como pedra principal da humanidade. E vos convertei-vos dos teus maus caminhos, e se alinhai, não confiai nos seus tanques de guerras, e nem nos teus cavalos e cavaleiros, porque Ele virá, e sobre o juízo julgará todos os dominantes e governantes desses reinos, que serão abatidos, destruídos. A concupiscência humana, eles falam que tem Deus, mas não estão servindo, não estão buscando, não estão clamando socorro diante dos céus. Eles estão fazendo guerras, generalizando mortes e confiando nas suas próprias imoralidades, os próprios desejos diabólicos governamentais, se esquecendo da prudência, do temor e da sabedoria, se desviando das veredas daquele que te criou. Hoje Deus ele vem falar de uma forma sensacional, diferente a todo ser humano, porque aqueles no qual foram eleitos do Senhor recusaram a Ele, subjugaram a Ele, e por leis de homens o crucificaram. Pela ganância, pelos prazeres terrenos, pelas concupiscências, por poder, por ideologias, não levam a nada. Se esqueceram do valor da vida, se esqueceram do valor de uma alma, se esqueceram daquele que esvaziou o sangue, a cada gota de sangue no madeiro, naquela cruz do Calvário, pela vida de cada sofredor desta humanidade. E hoje, de vez procurarem salvar, estão destruindo, matando, estão roubando, estão fechando as portas, caminhando com doutrinas de demônios. E quando Deus olha para aquela nação na qual o rejeitou, e Ele a conduzirá com uma vara de ferro, e os ferirá todos aqueles que os trespassaram, aqueles que não o aceitaram e não aceitam, estão subdivididos, e o reino subdividido não subsistirá. Não tem como o óleo misturar com água. O joio e o trigo crescem juntos, mas não são a mesma coisa.
E hoje esta palavra veio porque aqueles que foram eleitos se desviaram, transgrediram os mandamentos. Deus alcança aos gentios. Agora Israel vai passar a ser toda a raça humana, contemplando como povo eleito e constituído por Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquele que quer te alcançar de uma forma sobrenatural. E não importa quão em trevas você esteja, você verá a luz resplandecer, se entregar ao teu caminho, ao teu Criador, e confiar nele de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento. Porque ele virá e não tardará, todo o joelho se dobrará, e toda a língua o confessará. Agora toda a humanidade que se converte ao Senhor o teu Deus, reconhecendo a Jesus Cristo como seu Salvador, ele passa a fazer parte dos que são chamados pelo Senhor, dos que são eleitos por ele, porque ele veio para os deles, mas aqueles não quiseram, rejeitaram, e estão rejeitando até nos dias de hoje, confiando nos mísseis, nos seus tanques aéreos, nas suas baterias, no domínio do ferro, mas não estão clamando ao poder supremo, estão clamando, guerreando com os teus braços e não com o eterno Criador. Estes dias no qual vivemos, essas desolações de destruição total, é o dia na qual Deus ele chama toda a humanidade a se arrepender, a se fazer filho dele, não criatura, mas sim ser filho dele. Porque quando você se converte ao Evangelho, quando você se entrega a Jesus Cristo, reconhecendo a Ele como teu Criador, como teu Deus, como teu Rei, como teu Senhor, agora as coisas vão modificar. Você vai passar a ser parte de Israel. Você vai passar a ser parte da Israel de Deus. Porque não é só para um povo, não é só para um pequeno país que não está olhando, não está adorando, não está ouvindo os teus profetas que estão lá profetizando, mas eles estão procurando a combater o mal com o mal. Eles estão se desviar do caminho, das veredas do Criador que constitui e que vai se assentar naquele lugar. Volta para o Senhor o teu Deus, povo israelita. Se converta diante das veredas da justiça do Senhor o teu Deus. Porque muitos dizem ser profetas e não são. Dizem servir a Deus e não servem. Toda a terra e toda a criação, o dono da criação chama-se Jesus Cristo, o Redentor do universo, o Redentor da humanidade. E só nele há salvação. E quando Isaías nos anuncia esta palavra, ele falando que Jesus Cristo, pelo teu sacrifício naquela cruz do Calvário, ele ajuntará o teu rebanho que está disperso, desarraigado, afastado, separados em todos os reinos, países e nações e continentes. Um povo que diz ter Deus, mas não zelam da tua palavra, não zelam das tuas doutrinas, são roubadores, matadores, homicidas, dizimadores de nações, de reinos, imorais, se prostituem, adoram a demônios. E hoje Deus vem falar com vocês, com cada um de nós, que somos Israel de Deus. Não importa o teu reino, a tua nação, a tua cidadania. Desde o momento que você aceita Jesus Cristo, você passa a fazer parte do exército celestial de Jesus Cristo.
Você passa a ser eleito porque Ele deu por si mesmo naquela cruz do Calvário, se esvaziando a cada gota de sangue pelos meus pecados, pelos teus pecados, para que todos nós pudéssemos ter a oportunidade de ser salvos. E esta oportunidade de salvação, hoje ela chega à tua família, aos teus familiares. Hoje ela chega à tua casa, à tua morada. Hoje ela chega diante dos vossos corações. Todos nós estamos dispersos, porque Jesus Cristo produzirá o justo juízo entre os gentios, e não faltará, e nem será quebrado, até que ponha a terra os juízos, as ilhas guardarão a sua doutrina. Todos os países conhecem a Bíblia Sagrada. Todas as ilhas, continentes, países, vales, montanhas, conhecem, todos que habitam na terra, conhecem a Jesus e a tua palavra. A palavra de Deus, ela nos relata que o Evangelho tem que chegar aos quatro cantos da terra. E não existe um inocente sequer. Ele está a produzir o juízo e a justiça dele para julgar. E não há um inocente sequer na terra. Todos que perecem nesta terra pelos seus próprios caminhos maus, ou aqueles que perecem por homens que estão no caminho mau de destruição a destruir seres humanos, estão convictos que o tempo deles são curtos. Estão convictos que o fim vem e o novo céu e uma nova terra será restabelecido. O juízo final adentrará as casas, aos lares, as famílias, aos bairros, as nações, as montanhas, os vales, as ilhas, pelo poder da palavra da criação. E ele virá a produzir a esse juízo a toda a humanidade. Muitos de nós estamos dispersos, despercebidos, de geração em geração, de reino em reino, de nação em nação. Os homens têm sido avisados diariamente, mas a palavra bate no coração, mas depois entra no ouvido e sai no outro. Não voltam para o Senhor, não fazem o bem, não praticam a doutrina. Rapidamente se esquecem da palavra do Senhor e teu Deus, pelos teus prazeres, pelos teus desejos, pelas tuas concupiscências. E Deus não tem distinção de pessoas. Deus, ele não faz separação, excepção de reinos ou de nações. Ele é o Deus dessa terra. Ele é o Deus dos céus e da terra, dos mares e dos oceanos. Mas o Deus desse século e o Deus dessa terra tenta abater a humanidade, que os adoram, os idolatram e servem a eles. E Deus fala contigo: não servis a estes reinos abatidos, porque já são abatidos, porque já está escrito: cairão. É tempo de voltarmos ao primeiro amor,
ao átrio do Senhor, ao átrio da criação, proclamando a palavra de Deus com santidade, com purificação, com toda a força e desejo dos vossos corações, para que produza a verdade e o juízo do Senhor sobre a terra. Todos os gentios, se achegai-vos ao Senhor, o teu Deus, porque o que esperaremos de uma nação que se diz eleita, o povo israelita? Deus ama aquela nação, e Ele tem muitos homens de Deus que buscam ao Senhor. Mas os poderosos que estão sobre os reinos, sobre os tronos, se corromperam ao caráter de juízes de demônios. E são cegos, porque está escrito desde o princípio da Bíblia. E serão abatidos. Mas Deus intervirá, porque não deixará a sua nação ser dizimada. E todos nós que fazemos parte do exército celestial do Senhor, e quando Ele nos chama, mesmo nós somos gentios, a palavra dele nos alcançou na cruz do Calvário, para que sejamos redimidos, transformados e sejamos filhos de Deus. E quando você é filho de Deus, você faz parte desta nação. E se somos um exército do Senhor, o nosso Deus nessa terra, ao que temos buscado, ao que temos clamado, porque a palavra de Deus, ela nos fala para nós apregoarmos o Evangelho, a tua justiça, o teu juízo, para curar os que estão presos, cativos, cegos, para endireitar o caminho daqueles que não enxergam, que estão nas veredas de sequidão, cegos, caminhando como cegos, embriagados, tropeçando nas suas concupiscências vaidades. Que nós lembremos aqueles que já não é mais a Deus. E hoje Deus chega ao teu coração para produzir diante de vós um caminho de verdade, um caminho de santidade, um caminho de transformação. Porque o Senhor, Ele não é homem para que minta, Ele é filho do homem para que se arrependa. Só um minuto que eu vou ter que trocar os microfones aqui. Glória a Deus. Estão dando para ouvir a mensagem? Manda um oi para mim. Estão ouvindo? Alguém puder mandar um oi só para mim entender que está dando para ouvir a mensagem. Amém. Glorificado, louvado é o nome do Senhor, o nosso Deus. A nação israelita, ela está se voltando a guerras, a combater o ódio a esses terroristas, filhos do diabo, com as forças dos seus próprios punhos. Mas estão esquecendo que não só da justiça de homens virá o juízo, mas da justiça do Criador. A humanidade sofre por algo que já vem desde o início e nunca cessou. Desde quando você se conhece por ser humano, quando houve paz na terra, quando não houve um reino em guerra, quando não houve uma nação em guerra. E eles não lutam, não são por poderes, por dinheiro, ou por recursos naturais, ou por tecnologia. Eles lutam porque nós somos governados desde quando decaímos
por forças malignas das trevas. Por isso que a palavra de Deus nos relata que o mundo jaz no maligno. Porque as forças do mal imperam nesta terra e governam cada reino, cada nação. Existem homens de Deus nos poderes? Existe, porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas aonde que aqueles que se dizem ser têm medos de morrerem e aceitam a doutrina desses demônios, se generaliza mortandade, pestandade, fome. Olha um planeta na qual Deus nos constituiu com todos os recursos naturais para a sobrevivência humana. E tudo quanto nós fazemos, nós pagamos aquilo que foi nos dado de graça. A palavra de Deus, Deus criou este planeta para que nós vivêssemos em abundância, em conexão com Ele, em adoração a Ele, para que nós fôssemos seres criadores de coisas boas, não de destruições, de armas, de maldades. O mal impera sobre a existência, mas as trevas não prevalecerão contra a luz. E é o tempo de chegarmos ao Senhor, porque Ele está voltando para governar todas as nações, para governar todos os reinos, para subjugar toda a humanidade, todos os grandes e pequenos, poderosos. E é o tempo de nós nos convertermos verdadeiramente, nos alinharmos diante da presença de Deus, para que nós possamos mover com o poder da oração e o poder da fé, que é o nosso escudo que nós carregamos, que isso nem o inferno nem a morte pode tirar de você. É a tua conexão com o Criador. É a tua fé, a tua esperança em Jesus. E mesmo que morramos para este mundo, porque quando você serve a Deus, você vai na contramão, sentido contrário do mundo. Porque aquele que ama mais a concupiscência humana não é digno do Senhor. Aquele que ama mais o teu pai, a tua mãe, a tua família, que ama mais os teus bens, o teu carro, a tua casa, não é digno do Senhor. Amai ao Senhor, ao teu Deus, acima de todas as coisas, assim como Ele vos amou, se destituindo da tua glória, destes céus maravilhoso, desta glória eterna, e se fazendo homem, para nos dar a oportunidade de sermos redimidos e salvos. É o tempo de nós dobrarmos aos nossos joelhos e de tu povo de Deus orar sem cessar, dia e noite. Não é orar só pela sua casa, pela vida, só pedindo, não. É orar pedindo a proteção e as forças sobrenaturais dos céus que venham sobre esta terra, para que possamos alcançar o máximo de almas possíveis nestes últimos dias. Porque esses que estão descendo a sepultura sem salvação, já não há mais jeito para eles. Isaías, ele viu. Isaías profetizou a uma geração cujo não ouviam a palavra do profeta, eram casa rebelde, endureciam o coração. Mas ele viu a nossa era, ele viu Jesus Cristo vindo, nascido de mulher, sendo feito rei e juiz de toda a existência. Ele viu a crucificação do nosso mestre. Ele viu toda a humanidade sendo alcançada pelo sacrifício na cruz do Calvário, pelo sangue, a cada gota de sangue se esvaziada até sair água do teu corpo, já não havendo mais sangue,
carregando sobre si as potestades, malignidades, imoralidades, idolatrias, perversidades, julgos, desigualdades desta humanidade e de todas as gerações e eras passadas sobre as suas costas, sobre os teus lombos. E ele foi perfeito, suportou por nós aquilo que nenhum de nós suportaríamos em 30 segundos das dores de Jesus Cristo naquela cruz. E hoje nós levantamos. Nós somos verdadeiros pedintes a Deus. Nós pedimos por nós, pedimos pela nossa família. E nós estamos sendo amantes de nós mesmos. Orais um pelos outros. Orais pelo planeta Terra. Orais pelas nações, pelos reinos, pelos que estão morrendo, perecendo. Orais contra as forças, as hostes das maldades, os principados, as potestades que têm dominado este planeta, para que haja luz. Expulsais as forças das trevas e da maldade do teu bairro, do teu país, da tua cidade, da tua casa, pelo nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é o que tem poder sobre todo o reino, sobre todas as nações. É o nome sobre todo nome, sobre todo o governo, sobre todos os principados, potestades, sobre toda a existência, conexão de vida. E nada pode separar o ser humano do amor dele, porque ele te comprou a preço de sangue e ele te faz Israel de Deus. E não importa a tua cor, a tua classe social, e não importa os teus pecados, os teus julgos, os teus fardos. Hoje ele te chama a se converter, a se entregar, a se alinhar, a estar na esperança nele, contemplando a bondade do Senhor, o teu Deus, que te ama verdadeiramente e quer te alcançar. Ele quer estar contigo e que você esteja com ele no novo céus e numa nova terra. Hoje ele te chama, não como réu, mas como filho, porque todos serão chamados como réu diante do juízo do Senhor. Todos que negarem a ele serão chamados como réu diante do juízo do Senhor. E hoje ele te dá a oportunidade de te chamar como filho, como filha, para que você entregue ao teu caminho a ele, para que você aceite a ele, para que você busque a ele, para que você clame pelos reinos, pelas nações, para que você se encha do Espírito e da presença. Hoje ele te dá uma oportunidade eterna, para que você volte para a presença, para o caminho verdadeiro do Senhor. E este caminho é um só. É o caminho que conduz ao reino dos céus e à justiça do Senhor. E o único que pode te dar esta salvação chama-se Jesus Cristo. Só Ele é o passaporte para que você tenha uma nova vida, para que você tenha uma nova existência eterna, imortal, e viva eternamente diante do teu Criador. Para que você gere o amor pela palavra do Senhor a todo ser, a toda criatura, porque dessa geração não irá passar, irá se consumar a vida do nosso Salvador. E Deus não chama covardes, Deus não chama frouxo, Deus não chama rico, Deus chama os humildes. Deus não chama aqueles que estão apegados aos teus prazeres carnais, aos teus desejos diabólicos. Eles chamam aqueles cujo está em pecado, mas a palavra quebranta e toca dentro do coração da alma e penetra a divisão do espírito e testifica no coração a vocação no qual ele vos chamou. Ele está te chamando neste momento a vos arrepender, a se entregar ao teu caminho a ele, porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação. Às vezes a sua
vida financeira está cheia a sua conta bancária, mas o teu coração está vazio. Os teus sentimentos estão vazios. E esta dor, esta ferida que ninguém pode sarar dentro do teu ser, chama-se a falta da presença do Espírito dele. Porque as drogas, os vícios, o crime, nada, e nem a conta bancária mais gorda pode te dar ao passaporte ao reino dos céus. O único que é o intermediador e que te ama e que nada pode separar você do amor dele chama-se Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E hoje ele te chama não como réu, não como escravo, ele te chama como filho, para que sejas libertado, para que largue o pecado, para que viva nele e para que produza fruto nele. Porque Apocalipse 20:15 vai dizer que aquele que não for achado escrito no livro da vida não tem parte com Deus. Já estão afastados, destituídos da glória de Deus. Mas Deus hoje ele te chama não como réu, não como escravo, ele te chama como filho. Se arrependa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor o teu Deus de todo o vosso coração, e ele mudará a tua história, ele mudará a tua vida, a tua realidade, trazendo salvação à tua casa, ao teu bairro, ao teu lar, à tua família, ao teu país, onde quer que você esteja, ele mudará a tua história. E agora, neste momento, tem algo que nada pode comprar neste mundo, nem o ouro, nem a prata, nem o poder, nem o dinheiro, que é a salvação diante de Jesus. E Jesus Cristo, ele te chama neste momento, para que você venha se entregar. Diante da presença do Senhor, para que você seja escrito no livro da vida, para que você tenha vida nele, para que você seja salvo por ele. E não importa os teus pecados, se estão vermelhos como a escarlate ou como o carmesim, ele purificará neste exato momento. Ele está a pedir para que você remova a pedra, os vales, as montanhas, as tempestades que te cercam neste momento, para que você jogue essa capa que te prende, essa capa do pecado, da prostituição, da idolatria, da imoralidade, para que você jogue ela para o alto, e para que você venha para a presença dele. E é necessário que cada um de vós esteja escrito no livro da vida. Porque aquele que não estiver escrito no livro da vida não tem parte com Deus. Eu não estou aqui a pregoar religião, eu estou aqui a pregar a salvação num Cristo ressurreto, Jesus Cristo ressurreto, que ressuscitou entre os mortos, para que você tenha vida. E esse mesmo Deus que subiu aos céus, ele está voltando para buscar a humanidade. E é necessário que vocês se convertam, é necessário que se entreguem diante da presença dele. E neste momento, eu venho fazer um apelo à tua vida, porque às vezes hoje é a última oportunidade que Deus está a te dar ao teu coração, para que você volte para os caminhos do Senhor e cumpra aquilo que ele te chamou, a sua vocação que ele te deu, pela presença e a plenitude do poder do Espírito Santo, para que faça parte da Israel do Senhor. E se você quer aceitar a Deus neste momento, se você quer ter um nome escrito no livro da vida, é necessário, não precisa mandar mensagem, é você no seu íntimo, você e Deus agora, neste momento. Coloca a mão no teu coração e fala assim comigo. É necessário que você confesse a Ele, da tua própria boca. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito
como o meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais seja apagado. Senhor Jesus, escreve o nome destas pessoas que estão te aceitando agora. Escreve o nome delas no livro da vida, e que a presença do poder e do Espírito Santo e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono mova-se sobre eles, do alto da cabeça à planta dos pés, purificando, vivificando, restabelecendo e restaurando, tirando toda culpa, todo jugo, todos os fardos, todas as potestades e malignidades, saiam pelo nome de Jesus. Aleluias! É pelo nome de Jesus Cristo. Saia todo mal, todo jugo, saia em nome de Jesus. Deus está a salvar vidas e almas, porque Ele é o Salvador, o Redentor do universo. E todos nós, toda a humanidade, são filhos de Deus. Não existe uma nação que está destituída da glória de Deus. Todos são filhos dele e todos são chamados por ele a se arrepender, a se entregar. Porque ele virá abater as nações e os reinos e julgará todos os grandes e pequenos. E todos que não se converterem a ele, não se entregarem a ele, já estão condenados diante dele. Porque o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produz bons frutos será colhida. A que produz maus frutos serão desarraigadas, lançadas ao fogo. E hoje, Deus, Ele vem ao teu coração para que tenham vida e salvação. Não olhe para estes governantes malignos que predestinam guerras e destruições. Impérios amantes de si mesmo, que dizem servir a Deus e não servem. Estão imperando com forças malignas, abatendo reinos e nações, destruindo e usando o nome de Deus para a destruição da humanidade. Deus é amor e chama todos a se arrepender neste momento. Deus chama a todos a se arrepender neste momento, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e não há outro Deus sem Ele, porque por Ele todas as coisas foram criadas. A glória é dele, o poder é dele, o domínio é dele, a existência é dele, e nós estamos nele, e nele nós vivemos, e para ele nós vivemos. Muitos confiam nos seus próprios prazeres. Esta glória pertence ao Senhor dos exércitos celestiais. Porque o mover de Deus está sobre a minha casa, está sobre a minha vida, está sobre a tua casa, está sobre a tua vida. Salve uma vida, salve uma alma. Apregoai a palavra de Deus, o teu Deus, o teu Rei, o teu Senhor. Uma vez que vocês conhecem esta verdade, é necessário que vocês a pratiquem. É necessário que vocês estejam a viver esta verdade. É necessário que oremos por todo o planeta Terra, por todos os reinos, por todas as nações. É necessário, porque milhões de inocentes perecem, enquanto aqueles que produzem as guerras estão nos teus bunks, nos teus palacetes, escondidos, mas de Deus não se escondem esses covardes.
do Senhor o teu Deus, o meu Deus, não se esconderá. Nenhum deles prevalecerão, porque ao ressoar da trombeta se dobrarão e se prostrarão diante daquele que tudo criou. E ele chama a todos nós neste momento a fazermos parte deste exército, porque ele é poderoso, ele é santo, ele é maravilhoso, e ele está em nossos corações. E não devemos confiar em cavalos e nem em cavaleiros, mas sim no Senhor dos Exércitos, no Deus poderoso, no Deus maravilhoso. Este Deus, a glória dele está justamente aonde pregamos a palavra. Porque ele é todo poderoso. Olha como que Deus é bom. A glória do Senhor está justamente aonde nós apregoamos. Porque o poder dele se faz manifesto. Você pode agradecer a Deus nesta tarde. Faltam 3 minutos para estar encerrando esta transmissão. Você que está doente, enfermo, coloque as mãos na tua doença. Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai de encontro, Senhor, estas vidas. Toca, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Santo, eterno e glorioso, existência, conexão de vida, excelência, Jesus Cristo, Rei, Senhor. Toca neles, Pai. Cura todas as doenças, do alto da cabeça à planta dos pés. Tira toda enfermidade, saia, pelo nome de Jesus. Toda malignidade, saia, pelo nome de Jesus. Toda potestade bata em retirada, pelo nome de Jesus. Todos os vícios, todas as drogas, saiam. Toda prostituição, idolatria, perversidade, imoralidade, saia, em nome de Jesus. Visita, Senhor, aqueles que estão em guerras. Cuida deles, Pai. Cuida daqueles que perderam as famílias, os familiares, os entes queridos. Senhor, visita aqueles que têm fome, sede e frio. Visita os órfãos, as viúvas. Senhor, nos ajude, Pai. Neste momento, intervenha neste planeta com a Tua presença espiritual sobre esta terra, para abater esses governos malignos que têm generalizado estas guerras e destruído milhões e milhares de pessoas. As dores de parto estão diante dos olhos de todos. Proclamai ao Senhor dos Exércitos, porque só a oração e o joelho dobrado é que resolverá. Em nome de Jesus. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Salve uma vida, salve uma alma diante do Senhor, que te chamou, que te criou, que te formou. Jesus Cristo, Ele te ama muito, e Ele te chama neste momento para que vá, pregue o evangelho dele a todo ser, a toda criatura, para que esteja nele, para que viva na plenitude do poder dele. Ore pela nação brasileira, ore pelos países que estão em guerra, ore por todos os reinos e nações, orem pelo teu bairro, pela tua casa e pela tua família. Vamos unir em oração, sem placa de ministério, sem religião. Vamos orar ao Deus dos céus e da terra, a Jesus Cristo, ao caminho, a verdade e a vida. É para a honra e para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Que assim Deus vos abençoe. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva neste canal. Compartilhe a mensagem, alcance vidas e almas para a salvação do reino dos céus. A paz do Senhor Jesus e uma boa noite. Que Deus vos abençoe.